Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Vamos retomar a nossa leitura da mensagem à era de Pérgamo. Na última oportunidade, lemos das páginas 148 a 150. E ali o irmão Branham continuava falando sobre aquela carta que ele escreveu. O Espírito Santo disse para ele pegar uma caneta e escrever. E continuando falando sobre aquilo, o irmão Branham diz o seguinte: agora vamos permanecer firmes como Josué e Caleb. Nossa terra prometida está se tornando visível, assim como a deles. Vamos permanecer firmes como Josué e Caleb. O irmão Branham diz na mensagem a respeito, parágrafo 71, que não importava se Moisés estivesse certo ou errado, Josué e Caleb estavam ali ao lado dele. E temos que permanecer firmes como eles, como Josué e Caleb, não procurando erros, mas se o homem que Deus tem enviado um dia, estando ele certo ou errado, estamos com ele. Aquele que procura erro, o irmão Branham disse que é o manufaturado, é o Judas, não é o crente verdadeiro. Há o crente verdadeiro, há o crente incrédulo, que é tipificado ali nos 70. Os 70 eram crentes incrédulos, mas há o crente manufaturado, que é representado em Judas. Ele permanece ali até que ele ache um erro, até que ele ache um pretexto, algo para ele poder vender a palavra do dia, a palavra da hora. Este é o Judas, este é o manufaturado, este não é o Josué e Caleb. Josué e Caleb levantavam as mãos de Moisés enquanto ele estava velho, cada um de um lado. Eles estavam ao lado de Moisés, não importa o que acontecesse. O irmão Branham diz para nós permanecermos firmes como eles, como Josué e Caleb, não procurando erro, como um crente manufaturado faz. O irmão Branham diz: agora, Josué significa Jeová Salvador, e ele representa o líder do tempo do fim que virá para a igreja, assim como Paulo veio no papel de líder original. Josué significa Jeová Salvador, o nome de Josué. O nome de Josué tem o mesmo significado do nome de Deus, do nome de Jesus Cristo, que também significa Jeová é Salvador. Então o nome de Deus estava sobre o mensageiro, sobre Josué. E o irmão Branham diz que ele representa o líder do tempo do fim, que viria para a igreja, assim como Paulo veio no papel de líder original. Se sobre Josué estava o nome de Deus, Jeová Salvador, e ele representa o líder do último dia, então sobre ele também estaria o nome de Deus. Em Êxodo capítulo 23, versículo 20, Êxodo capítulo 23, versículo 20, diz o seguinte: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Ali adiante dos filhos de Israel ia um anjo, e a Bíblia diz que sobre ele estava o nome de Deus. Na mensagem Dons e Chamadas sem Arrependimento, parágrafo 28, o irmão Branham diz que este anjo era Cristo, era o anjo do pacto, que ia adiante dos filhos de Israel.
Este anjo que vemos aqui em Êxodo capítulo 23, versículos 20 ao 21. Este anjo era Cristo, o anjo do pacto, mas não era Cristo na sua primeira manifestação. Este anjo não representava, não tipificava Cristo em sua primeira manifestação, porque quando Cristo veio, ele perdoava pecados. O nome de Deus estava sobre ele, mas ele veio perdoando pecados. A Bíblia diz que o seu nome seria Jesus, porque ele perdoaria, porque ele perdoaria o povo dos seus pecados. E aqui diz que este anjo não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Então vemos que esta manifestação não é quando Jesus Cristo veio pela primeira vez, porque ali ele perdoava pecado. Durante 7 eras da igreja, enquanto ele esteve no trono, ele perdoou pecados, ele perdoou a nossa rebelião. Em Mateus capítulo 12, versículo 32, Mateus capítulo 12, versículo 32, diz o seguinte: e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Pensávamos que falar contra o Espírito Santo era falar contra a manifestação do Espírito Santo a partir da sua descida no Pentecostes. Se você falasse contra Pedro, se você falasse contra Paulo, ou se você falasse contra qualquer um membro deste corpo, após o Espírito Santo descer, você estaria falando contra o Espírito Santo. Mas esta Escritura, falar contra o Espírito Santo não será perdoado, não foi para 7 eras da igreja, porque durante 7 eras da igreja havia perdão, havia misericórdia, havia intercessão. Mas após a 7ª era da igreja finalizar, então o Cordeiro sai do trono, ele converte em leão, então ele já não perdoa mais a nossa rebelião, já não há mais intercessão pelos pecados. E o irmão Branham diz, falando sobre esta escritura de Mateus capítulo 12, versículo 32, ele diz o seguinte: hoje tem se cumprido esta escritura, parágrafo 135. Jesus disse que aquele pecado lhe seria perdoado, porque ele ainda não havia morrido. Falando sobre falar contra o Filho do Homem, falar contra Jesus Cristo. Porém, algum dia viria o Espírito Santo e faria a mesma coisa. E falar uma só palavra contra isto, nunca será perdoado. E o irmão Branham diz: isso é nesse dia presente, quando toda palavra tem que concordar. Se falar uma só palavra contra, não será perdoado, nem neste mundo, nem no que vem. Veja, não foi durante 7 eras da igreja que você falava contra o Espírito Santo e não era perdoado, porque ali o Cordeiro estava no trono, havia intercessão. Mas quando ele sai do trono, após o término da era da igreja de Laodiceia, e se encarna em seu profeta e manifesta o ministério do Filho do Homem, então não há mais intercessão. O Espírito Santo encarna, fazendo toda a palavra concordar, revelando todos os mistérios de Deus. Uma palavra só contra não seria perdoado. O irmão Branham diz: isso é neste dia presente, quando toda a palavra tem que concordar. E então vemos ali, como lemos na era de Pérgamo, que Josué representa o líder que viria para a igreja no tempo final, assim como Paulo veio como líder original. Sobre Josué estava o nome de Deus, e sobre este anjo que veio como líder para a igreja nos últimos dias, após o Cordeiro sair do trono, também está o nome, só que desta vez um novo nome. HM, Abraão restaurado, parágrafo 45, faz parte do nome de Deus. Sobre este anjo estava o nome de Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas nas igrejas. Sabemos que este anjo que Jesus envia nos últimos dias é Jesus Cristo.
e sobre ele está um novo nome, e ali já não há mais intercessão, porque o Cordeiro saiu do trono. Esta manifestação do anjo do pacto, o qual não perdoará a vossa rebelião, foi nestes últimos dias, através do ministério do sétimo anjo. Isto são coisas que o pastor Osmar ensina, até são coisas que, se a gente fosse fazer apenas um resumo, não falaríamos, porque é algo que não está claramente escrito, mas está revelado, está nas entrelinhas. E só Deus levantando um homem para poder trazer luz a estas coisas. Nós não teríamos capacidade de fazer isso. Nem o próprio pastor Osmar teria capacidade de fazer isto se não fosse o próprio Deus operando através dele. Como vimos no resumo anterior, a noiva tem a mente de Cristo. A noiva tem a inteligência de Cristo. Não sua própria inteligência, mas a dele. Então, todas estas pregações eu até compartilhei, o meu nome está nele, é uma pregação do pastor Osmar, tive que escutar para trazer esse resumo aqui, senão a gente não consegue falar nada. E tem gente que acha que consegue trazer a terceira etapa sem ouvir o pastor Osmar. Não, Deus levantou ele para falar essas coisas, para explicar essas coisas. Não é mérito do homem, é mérito de Deus, mas Deus usa um homem de cada vez. E o irmão Branham diz: Caleb representa aqueles que permaneceram fiéis com Josué. Pensávamos que alguns eram Calebes, mas não eram, porque Caleb é aquele que permanece firme com Josué. Do mesmo modo que Josué e Caleb não procuravam erro em Moisés, do mesmo modo Caleb não procura erro em Josué. Ele está ali firme ao lado de Josué. Lembre-se, Deus iniciara Israel como uma virgem com sua palavra, mas eles fizeram algo diferente. Assim fez a igreja do último dia. Notem como Deus não moveu Israel ou deixou entrar na terra prometida até que fosse o seu próprio tempo designado. Ora, pode ser que o povo tenha pressionado Josué, o líder, e dito: a terra é nossa, vamos avançar e tomá-la. Josué, você está totalmente acabado, você deve ter perdido sua comissão, você não tem o poder que costumava ter. Veja o irmão Branham fazendo uma ilustração: ora, vamos tomar a terra. Mas ao mesmo tempo eles diziam: Josué, você está totalmente acabado. Eles pensam que podem tomar a terra sem Josué. Eles pensam que podem tomar a terceira etapa, os 7 trovões revelados, sem Josué. Temos que nos cuidar, irmãos. Às vezes a gente pensa que entendeu a terceira etapa e que a gente aprendeu algo que pode sair e começar a pregar aquilo e que não precisamos mais de Josué. Mas às vezes, e vemos isso acontecer, que essas pessoas que saem, eles não pregam estas coisas maravilhosas que o homem que Deus levantou tem trazido. Eles não conseguem falar a mesma coisa. Eles aprendem um pouquinho e acham que sabem tudo e que podem sair e pregar. Mas você compara as pregações e você vê que falta muito para eles serem Josué. Falta muito para eles tomar a terra prometida sem Josué. O irmão Branham fez esta ilustração e disse que eles queriam tomar a terra, mas que Josué estava acabado e que ele tinha perdido sua comissão. Quando você vai ver na Bíblia um profeta perdendo sua comissão? Se Deus deu uma comissão para ele, ele vai até o fim com ela. Quem perde a comissão são estes que largam o profeta que Deus tem enviado. Um profeta não perde sua comissão. Se Deus disse que ele faria o trabalho, ele completa aquilo que Deus falou que ele faria. Vamos retomar a nossa leitura. O irmão Branham fala sobre Elias, João Batista, fala sobre Moisés e Coré, mas vamos deixar para o próximo resumo. Agora, eu quero que vocês sejam bem cuidadosos aqui e vejam isso. Deus prometeu que no tempo do fim, Malaquias 4 se cumprirá. Tem que se cumprir porque é a palavra de Deus falada pelo profeta Malaquias, vivificada pelo Espírito. Jesus se referiu a isso. Ocorre um pouco antes de Cristo vir a segunda vez. Por volta do tempo em que Jesus vem, toda a Escritura tem que se cumprir.
A dispensação gentia estará em sua última era da igreja, quando este mensageiro de Malaquias vier. Ele estará certo com a palavra. Ele tomará toda a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse. Ele começará com a semente da serpente e prosseguirá até o mensageiro da chuva serôdia. Porém, ele será rejeitado pelas denominações. Ele tem que ser, porque a história se repetindo desde o tempo de Acabe. A história de Israel sob Acabe está acontecendo bem aqui na América, onde o profeta de Malaquias aparece. Assim como Israel deixou o Egito para adorar em liberdade, expulsou os nativos, levantou uma nação com grandes líderes como Davi, etc., e depois pôs sobre o trono um Acabe como a Jezabel por detrás dele para comandar. Assim fizemos da mesma maneira na América. Nossos antepassados partiram para esta terra para adorar e viver em liberdade. Eles rechaçaram como Washington e Lincoln. Eles rechaçaram os nativos e tomaram posse da terra. Homens poderosos como Washington e Lincoln se levantaram. Porém, após algum tempo, outros homens de um calibre tão pobre sucederam estes homens dignos, que logo Acabe foi posto na cadeira presidencial, como a Jezabel por detrás dele para dirigi-lo. É num tempo como este que o mensageiro de Malaquias deve vir. Então na chuva serôdia virá um confronto como o do Monte Carmelo. Agora, observem isto cuidadosamente para vê-lo na palavra. João foi o precursor de Malaquias 3. Ele semeou a chuva temporã e foi rejeitado pelas organizações de seu dia. Jesus veio e teve um confronto no Monte da Transfiguração. O segundo precursor de Cristo semeará para a chuva serôdia. Jesus será o confronto com as denominações e credos, pois ele virá para sustentar sua palavra e levar sua noiva no arrebatamento. O primeiro confronto foi no Monte Carmelo, o segundo foi no Monte da Transfiguração, e o terceiro será no Monte Sião. O estranho comportamento de Moisés, Elias e João, retirando-se do meio do povo para o isolamento, deixou muita gente confusa. Eles não compreenderam que era porque suas mensagens tinham sido rejeitadas. Porém a semente fora semeada, e o plantio tinha terminado. O juízo era o passo seguinte. Eles tinham servido aos seus propósitos como um sinal às pessoas. Portanto, o juízo era o passo seguinte. Eu creio que, de acordo com Apocalipse 13:16, a noiva terá que parar de pregar porque a besta exige a marca na mão ou na testa, caso a permissão para pregar seja concedida. As denominações receberão a marca ou serão forçadas a parar de pregar. Então o cordeiro virá para sua noiva e julgará a grande prostituta. Encerramos na página 151. Os irmãos podem colocar-se de pé. Vamos receber o nosso pastor.